E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é Estruturas Políticas e Sociais Africanas. E o objetivo da nossa aula é apresentar as formas de organização política e social na África, das mais simples às mais complexas, caracterizar e exemplificar algumas dessas estruturas de modo a evidenciar a capacidade de organização política e social africana. Aldeias e confederações. A ideia de que a história da África apenas passou a existir com a colonização europeia esconde grande preconceito da capacidade de organização dos africanos. Nesta aula, veremos que na África, mesmo as estruturas simples de governo guardavam formas de organização que o pesquisador não deve ignorar. A forma mais comum de organização na África eram as aldeias. Então, a única forma que os africanos tinham de se organizar era em aldeias. As aldeias eram forma de organização comum na África, caracterizadas pelas relações de parentesco. As aldeias eram grandes famílias cujos chefes eram, em geral, os mais velhos e que exerciam sua liderança sobre todos. Essa forma de organização é antiga na África e guarda relações com a espiritualidade tradicional africana, na qual os velhos representavam os ancestrais, que por sua vez estabeleciam um vínculo entre as forças criadoras e a vida concreta nas famílias. Nas aldeias, portanto, os chefes eram responsáveis pela proteção, pelo comércio e pela distribuição de terras, as famílias a eles subordinadas. Essas famílias, portanto, retribuíam com a fidelidade e com parte do que produziam. O chefe era apoiado por um conselho de anciãos, que auxiliava nas decisões e nas interpretações do conhecimento ancestral. As aldeias podiam vincular-se a outras, formando confederações. O que significa a palavra confederações? Confederações é quando a aldeia, quando uma aldeia ela tem vínculo com outras aldeias. É aí onde se forma a confederação. Nestas, as decisões do interesse comum das aldeias confederadas eram tomadas por um conselho de chefes. Portanto, as confederações eram uma organização mais ampla do que as aldeias, com área e população maior. Reinos. Agora eu vou falar sobre os reinos. Os reinos eram formas de organização política em sociedades, com um chefe que exercia autoridade sobre os demais, a partir de um capital. O poder centralizado do rei fazia dos reinos uma estrutura mais complexa do que as aldeias e as confederações, embora não fossem grandes em extensão. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de reinos da África subsaariana pré-colonial. Os reinos do Sudão Ocidental. A região da curva do rio Níger, as margens do deserto do Saara, também conhecida por Sahel, foi a área de intenso comércio. Então, os reinos do Sudão Ocidental teve intenso comércio, já que era ponto estratégico nas rotas transarianas. A formação de centros de comércio e de concentração de caravanas e de bens tornou a região de grande interesse, o que explica a formação de reinos e impérios nessa área da África Ocidental. Tais estruturas políticas não foram, portanto, decorrentes dos trabalhos agrícolas ou do domínio da tecnologia hidráulica, como no Egito, mas do controle sobre o comércio de longa distância. Agora eu vou falar do Reino de Gana, que existiu desde o século IV até o século XIII entre os rios Níger e Capon. Senegal e o deserto de Saara, e estava inteiramente associado à participação no comércio transariano, o uso do camelo e a abertura de uma rota para os Marrocos
intensificaram a importância desse reino. Então, o que intensificou a importância do reino de Gana foi a partir do momento em que foi aberta essa rota para os Marrocos e o uso dos camelos. O uso do camelo também. Tudo isso que favoreceu o reino de Gana. E também se destaca pela produção de sal, que o reino de Gana tinha produção de sal, e ouro. E no comércio interregional. O declínio do reino permitiu a ocupação da região pelo povo do Mali no século XIII. O Império do Mali foi o primeiro império que se tem notícia na região ao sul do Saara, em áreas banhadas pelos rios Níger, Senegal e Gâmbia. De intenso trânsito de caravanas de comerciantes e de importantes cidades como Tombouctou, Gené e Gaú. O Império do Mali compreendia uma população de diversas etnias: mandingas, jalofos, sereres, tucolores, fulas, bambaras, soninques e diulas. O islamismo exerceu forte influência no Mali, razão pela qual a cidade de Tombouctou ou Timbuktu tornou-se importante centro de estudos islâmicos, além de lugar de trânsito de pessoas, ideias, práticas e produtos. Mali existiu como força dominante na África Ocidental, desde o século XIII até o século XV, quando foi conquistado pelo Império Songhai, que é o Império de Songhai, né? O Império de Songhai ampliou os domínios para o leste e se manteve como estado mais forte do Sudão. Então, o Império Songhai, ele era o estado mais forte do Sudão, até o fim do século XVI, quando foi invadido pelos marroquinos. Essa invasão aniquilou as cidades de Tombouctou e Gené, e com isso toda a importância econômica e cultural que essas cidades possuíam. Então, quando o Império Songhai foi invadido pelos marroquinos, a cidade ela tinha uma importância econômica e cultural, só que agora ela não tem mais. A sua importância cultural e a sua importância econômica foi aniquilada a partir do momento em que os marroquinos invadem o Império Songhai. Agora eu vou falar dos reinos iorubás. A região dos rios Volta e do Baixo Níger também foi lugar de formação de antigos reinos africanos, os reinos de Ifé e do Benin. Por exemplo, se formaram a partir da importância que essa área passou a ter ao comunicar a região de florestas com as rotas do Níger. Produtos extraídos da mata e transportados pelos rios alcançavam as cidades e as caravanas de comércio de longa duração. Então, no Benin, a oeste do Níger, em uma região de floresta, porque no Benin era uma região de florestas, localizavam-se vilas cujo poder estava nas linhagens, portanto, sem governo central. O Benin não tinha governo central. O aproveitamento da circulação de produtos e de mercadores contribuiu para a concentração de poder nas mãos do Obá do Benin, e isso resultou na sobreposição desta cidade sobre as demais. A cidade de Ifé, mais do que pela importância econômica, era considerada um centro espiritual dos iorubás, o lugar de origem dos reinos iorubás. A arqueologia tem confirmado as tradições orais de que Ifé foi o lugar de origem dos reinos iorubás, Ifé, Benin e Oió, a partir das célebres peças em bronze, cobre e terracota encontrados nessa região, nas quais figuras realistas, humanas e de animais são relacionadas ao poder real ou às divindades. Alberto da Costa e Silva apresenta uma descrição da cidade de Ifé nos seguintes termos:
A organização social e política da África confirma que não havia isolamento entre as partes norte e sul do deserto do Saara. As rotas de comércio e as caravanas de mercadores aproximavam as partes da África e tornavam dinâmica a vida econômica no interior do continente, o que, por sua vez, implicava em elaborada organização política. Muito antes dos europeus chegarem à África pela costa atlântica, os africanos já experimentavam formas organizadas de governo, como os reinos e impérios confirmam. Antes dos europeus chegarem à África pela costa atlântica, os africanos já experimentavam formas organizadas de governo, tá? Como os reinos e impérios confirmam. Os reinos e impérios confirmam. Agora eu vou falar, para encerrar, o Reino do Congo. Formou-se na margem sul do rio Congo e a partir de 1491 foi considerado reino irmão de Portugal, em razão dos interesses comuns no comércio. O Reino do Congo era formado por províncias e reinos aliados que pagavam tributos ao rei Mani Congo. Nas aldeias, os assuntos da comunidade eram decididos pelo chefe dos clãs, apoiado por um conselho. O conjunto de aldeias formava uma província que tinha um chefe regional e sobre o qual todas as aldeias estavam submetidas. Esse chefe provincial tratava diretamente com o Mani Congo dos assuntos de interesse geral. Desde o final do século XV, o Reino do Congo era considerado o reino irmão de Portugal. Mas por quê? Em razão das boas relações comerciais entre ambos, porque o Reino do Congo e Portugal, eles tinham boas relações comerciais. Por isso que o Reino do Congo era considerado reino irmão de Portugal, porque eles tinham boas relações comerciais entre eles. Nesse processo de aproximação, que o Reino do Congo tem uma aproximação com Portugal. Então, nessa aproximação e de afirmação do poder do Mani Congo, ocorreu sua cristianização. Ao aceitar ser cristianizado, o rei do Congo buscou se fortalecer junto aos europeus e com as demais autoridades africanas, uma vez que passou a usar os símbolos ocidentais de poder, além do símbolo católico da cruz. Esta, que já era usada na simbologia tradicional, ganhou um novo significado após a cristianização do rei e do reino. A aceitação do catolicismo pelo Mani Congo não é entendida como submissão cultural daquele reino africano, mas, ao contrário, como estratégia para fortalecimento do poder do rei. Fazia parte da organização do reino a cobrança de impostos das aldeias além das cidades súditas. E como que era feito esse pagamento? Em produção agrícola, manufaturados e escravos. Além dessa arrecadação, o rei também controlava o comércio regional e de longa distância, estabelecido com os europeus. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. Se você gostou, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Eu desejo a todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau!